Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado." Palavras do Santo Padre. Paráclito. A palavra Paráclito significa aquele que está ao meu lado para me apoiar, para que eu não caia, para que vá em frente, a fim de conservar esta juventude do espírito. O cristão é sempre jovem, sempre. E quando o coração do cristão começa a envelhecer, começa a diminuir a sua vocação de cristão. Ou és jovem de coração, de alma, ou não és plenamente cristão. Esta é a juventude. Uma juventude que te faz ver sempre a esperança. Isso, avante! Mas para obter a juventude é preciso um diálogo diário com o Espírito Santo, que está sempre ao nosso lado. É o grande dom que Jesus nos deixou, este apoio que te faz ir em frente. Peçamos ao Senhor para não perder esta renovada juventude, para não sermos cristãos reformados que não sentem alegria e não se deixam levar avante. O cristão nunca vai para a reforma. O cristão vive porque é jovem, quando é cristão verdadeiro. São Alexandre, bispo de Jerusalém e mártir. De família pagã, Alexandre recebeu uma formação cultural diligente. Frequentou vários movimentos religiosos e filosóficos da época e converteu-se ao cristianismo. Deixou a Capadócia e transferiu-se para Alexandria, no Egito, onde prosperava a escola de Dascaleion, dirigida por Panteno Siciliano, e depois, por Clemente Alexandrino. A seguir foi para Jerusalém em 212, onde foi coadjutor do bispo, de quem mais tarde foi sucessor, o caso Orígenes. Alexandre guiou Jerusalém como pastor atencioso, sobretudo, com as necessidades culturais das suas ovelhas. Na Cidade Santa fundou uma biblioteca e uma escola, inspirando-se no modelo daquela alexandrina. Durante seu episcopado teve que se ocupar com a rivalidade entre o teólogo Orígenes, que já conhecia em Alexandria, e seus superiores. De fato, Orígenes recebeu do bispo de Alexandria o encargo de dirigir uma escola de catecismo. Porém, o teólogo começou a ensinar também ciências profanas, sobretudo filosofia, ciente de que, especialmente, o ensino da religião precisava de um maior aprofundamento cultural. Não obstante fosse leigo, Orígenes começou a fazer pregações nas igrejas. Este seu comportamento irritou o bispo,
que o impediu de falar publicamente sobre as Escrituras, a não ser na presença de um pastor. Impressionado com a profundidade de pensamento do teólogo, Alexandre o defendeu e até o ordenou sacerdote em 230. Desta forma ele pôde continuar sem dificuldade suas pregações que eram tão preciosas, a ponto de ser requisitado até em Cesareia e na própria cidade de Jerusalém. Perseguições e martírio. Entretanto, em Roma, entre 202 e 203, Septímio Severo retomava a perseguição aos cristãos. Alexandre encontrava-se ainda em Alexandria, onde ficou preso até 211. Com a segunda onda de perseguições por parte de Décio, ele não teve escapatória. Foi preso em Cesareia e passou por muitas torturas, mas em vão. A glória dos seus cabelos brancos e a sua grande santidade formaram uma dupla coroa para o seu cativeiro, escreveram os historiadores. Esgotado por tantos sofrimentos, Alexandre morreu na prisão, em 250, e é venerado como mártir da fé. Dos seus numerosos escritos, permaneceram apenas fragmentos de 4 cartas, propagadas por Eusébio e São Jerônimo. São Ubaldo, bispo de Gúbio. Ubaldo nasceu na Alemanha entre 1084 e 85. Ao tornar-se órfão, transferiu-se para Gúbio, na Itália, onde foi prior e depois bispo por 31 anos. Salvou a cidade em vários períodos de crise, chegando a convencer Frederico Barbarossa a acabar com o assédio. Santo Ubaldo foi canonizado em 1192.